tá? Vou falar aqui também sobre alguns casos, tá, que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem um projeto aqui da Enel, tá? A gente tem o diagnóstico inteligente de curva EV, é um projeto que entrou em operação em 2017. Ele está ao lado de uma planta centralizada, tá? Então, é uma planta originalmente aí de 192 megawatts. Desse projeto, a gente tem 2 megawatts em que o inversor é o inversor string Huawei. Então, quer dizer, nada mais para a gente, isso foi um projeto em que demonstrou, né, que uma mesma planta, tá, com as mesmas configurações, você pegando só uma parte dela, trocando por inversores da Huawei, foi possível naquele período medido gerar 4,4% a mais de energia do que com um inversor convencional ali. Então, isso é um grande motivo de orgulho para a gente aqui no Brasil também, tá? A gente tem também uma planta aqui da AES Tietê, fica lá em Ouro Oeste, ela entrou em operação em 2019, é uma planta de 70 megawatts, ela fica ao lado de uma outra planta solar, AGV, tá? Ali a gente tem uma hidrelétrica próxima, perto da usina Água Vermelha, no noroeste do estado, é uma planta de utility scale também. A gente tem alguns projetos também de menor porte. Esse projeto em Santa Catarina, ele é montado no chão. Projetos rooftop, também em Santa Catarina, esse caso aqui. Um projeto aqui no Rio, esse é um projeto de 1 megawatt, né, um projeto de geração distribuída, de porte aí um pouquinho maior. A gente tem aqui também o monitoramento com a curva EV, tem nossos inversores também com múltiplos MPPTs, sem a necessidade de fusíveis. Eu acabei não comentando muito, mas os nossos inversores também, eles não necessitam de string box, tá? O que isso significa no final do dia? Significa que você vai ter um equipamento a menos para fazer OIM, um CAPEX menor na sua planta, tá? E você vai ter uma segurança maior, né? Você vai ter retirando um equipamento que gera falha no seu sistema. Então, você vai estar otimizando a sua planta como um todo. Bom, então, aqui, só para resumir, tá? Basicamente, algumas características que a gente enxerga como tendência, tá? E que a gente pode trazer aqui para vocês para otimizar a planta fotovoltaica de vocês. Quer dizer, primeira coisa que é o número de MPPTs com os inversores string, a gente tem um número grande de MPPTs, a gente tem o 185 KTL, por exemplo, com 18 entradas, 9 MPPTs. Quando a gente divide, né, as strings em MPPTs diferentes, em pontos de segmento de máxima potência diferentes, a gente vai estar otimizando cada um deles individualmente, né? Então, isso naturalmente vai trazer mais geração de energia, com a funcionalidade de proteção contra arco, a gente vai estar trazendo mais segurança e confiabilidade também. A gente tem o DPS integrado, aqui tanto na parte de corrente contínua quanto a parte de corrente alternada. A gente tem conexão plug and play com bateria para os inversores monofásicos também, tá? Um sistema simples de instalar, de fazer o comissionamento, pelo fato dele estar tendo a tecnologia PLC, que a gente batizou aqui de M-Bus, né? A gente vai também fazer o comissionamento de forma muito rápida para uma planta, por exemplo, centralizada. A gente pode comissionar 36 inversores ao mesmo tempo, só se conectando no Smart Logger. O Smart Logger vai se conectar a todos eles ao mesmo tempo, então, via PLC, e basicamente a gente vai se conectar ali no Smart Logger e ter um comissionamento, tá? Já vai configurar o grid code de cada um deles. Tá? A gente tem um laboratório próprio também para fazer os testes, então todos os equipamentos eles são testados, eles passam por uma série de crivos, né, vamos dizer assim, para estarem disponíveis no mercado, e também você não precisa de... É uma solução zero touch que a gente chama, tá? Que faz com que você não tenha que fazer uma manutenção no equipamento, você simplesmente instala ele, esquece, você pode acessar ele remotamente,
então você não vai precisar sempre se deslocar, estar presente na planta, fazer rotina de manutenção ali localmente, você vai sempre acompanhar através da nossa plataforma em nuvem. Tá? E é importante aqui também, né, recapitulando, a gente tem a distribuição da VEG aqui no Brasil, então, para os inversores residenciais e os inversores Sinai, vocês podem procurar diretamente a VEG para adquiri-los também. Bom, vamos às perguntas e respostas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí que... Vamos lá. Tenta dar uma olhada aqui. Tá. Sobre o monitoramento dos sistemas de energia solar do Maicon. Pergunta do Maicon. Deixa eu tentar. Bom, vou percorrer. Eu queria projetar a pergunta aqui, mas não consegui. Então, eu vou ler para vocês, daí eu vou respondendo aqui. Pergunta do Maicon. Primeira, falem sobre o monitoramento dos sistemas de energia solar da Huawei para inversores trifásicos de usinas de médio e grande porte, onde os inversores se interligam. Basicamente, é um sistema, eles se interligam via PLC, tá? Eles conversam com o Smart Logger. Então, você simplesmente vai instalar o inversor fisicamente, a saída CA dele vai até o transformador. Apareceu uma lista de perguntas aqui, vamos lá. Bom, vou continuar aqui. Como funciona a solução PLC? Você vai ter o Smart Logger, que é basicamente um data logger inteligente da Huawei. A gente, para um bloco, por exemplo, de 36 inversores, a gente vai ter os inversores se comunicando pela rede elétrica, tá? Então, pela instalação AC do inversor, quando ela chegar lá no trafo, você vai ter um módulo PLC que vai estar monitorando aquela rede elétrica, então, através de uma onda portadora, ele vai enviar todo o sinal de comunicação para o Smart Logger, e a partir daí você vai conectar, por exemplo, no sistema escada da sua usina, e vai ter o inversor monitorado, string por string, tá? Então, entrada por entrada, você vai ter todos os dados de tensão, corrente, e vai ter acesso aos dados do inversor, simplesmente pela solução de PLC, ou seja, simplesmente pela rede elétrica. Você não vai precisar passar cabo RS485 para conectar os inversores ao Smart Logger, então é muito simples mesmo, tá? Então é uma solução, é uma experiência que a Huawei traz do seu passado em telecom. Tá? Tá, tem uma nova aqui, a função EFCA desliga o inversor por completo. Ou só string onde foi detectado. Se você tiver módulos, ela desliga cada um dos módulos individualmente e ela identifica precisamente aquela string, né? Porque o monitoramento aqui é string por string, e então você desliga a string em que você teve problema, tá? Aqui você vai poder perceber essa falta no seu sistema de monitoramento, vai subir um alarme, você pode configurar esses alarmes para te mandar uma mensagem, tá? Então, você vai chegar a
vai receber essa mensagem dessa falha. Sobre 2 segundos, o que se estabelece também nas normas internacionais de proteção contra arco elétrico. A gente vai ter um webinar específico também para falar sobre arco elétrico, o que está em cada uma das normas, como que funciona o nosso algoritmo, tá? Como que geralmente se faz essa proteção contra arco elétrico. Eu acho que vale a pena acompanhar o webinar específico de FCI também, tá bom? Qual o tempo de vida útil de um módulo PID? A gente fala em pelo menos 25 ou 30 anos, tá? Todos os equipamentos que a gente faz para plantas solares, sejam eles inversores, transformadores, otimizadores, módulos anti-PID, a gente trabalha sempre com essa perspectiva de 25 anos pelo menos, e sempre com baixo AIM. Então, não é um sistema escada, né, propriamente dito. Ele é uma plataforma, ele é uma plataforma web para você poder acessar os dados do seu inversor. Mas o inversor, ele vai se comunicar com o sistema escada da sua planta ou da sua subestação. Você pode usar os protocolos de mercado, tá? Na verdade, como que vai ser? Por exemplo, se você tiver uma planta centralizada, você vai ter a comunicação via PLC dos inversores com o Smart Logger. O Smart Logger vai se comunicar com o sistema escada através de um protocolo de mercado existente. Então, DNP, IEC, Modbus, com o seu sistema escada, tá? Quanto mais proteções, reduz a disponibilidade. Como a ROI vê essa sensibilidade em relação à quantidade de serviço? Tá, eu vou ver se eu entendi a sua pergunta. Quer dizer, você tá me questionando o seguinte: se você tiver uma proteção contra arco elétrico, isso vai eventualmente desligar o equipamento e, portanto, pode diminuir sua disponibilidade, certo? Entretanto, é algo que é muito importante de se ter, tá? Por uma questão de segurança. A gente está falando principalmente para instalações residenciais. Então, imagina um sistema rooftop num telhado, você tem uma conexão mal feita, um cabo quebrado, algum animal roeu um cabo, por exemplo, você tem um arco elétrico. Isso, numa instalação residencial, principalmente, onde você tem pessoas andando, é fundamental que você tenha proteções, tá? Então, proteções nesse sentido, contra eventos de grande impacto, eu acho que é fundamental ter, sim. Tá bom? Quando são colocados otimizadores DC-DC nas strings que podem exceder a tensão máxima MPPT do inversor? Você comentou que pode existir um ganho de energia. Pelo fato de exceder a tensão MPPT, isso não implicará já uma perda em relação ao ponto ótimo? Eu acabei não comentando, mas aqui os otimizadores eles podem trabalhar de duas formas, tá? Uma forma dele trabalhar é a forma bypass, ou seja, ele simplesmente vai estar ali, mas não vai estar fazendo nada. E uma outra forma é a forma buck, ele vai funcionar como um conversor que vai diminuir a tensão do módulo. Então, quando você tiver muitos módulos fotovoltaicos, você abaixando a tensão daquele módulo especificamente, você vai aumentar a corrente, tá? Abaixando a tensão e aumentando a corrente, você vai manter aquela potência, tá? Então, você vai ter esse ganho de energia. Por outro lado, se você não tivesse otimizador e tivesse um módulo, por exemplo, estando sombreado ali, aquele módulo teria uma diminuição da corrente. E, no final, a string, com todos os módulos em série, ela iria, todos os outros módulos iriam ficar com a mesma tensão com a mesma corrente daquele módulo, tá? Então, a corrente daquele módulo sombreado iria limitar a corrente dos outros módulos da mesma string. Isso, consequentemente, abaixaria a potência daquela string como um todo, tá? O otimizador, abaixando a tensão daquele módulo, né,
sombreado, por exemplo, ele vai aumentar a corrente, tá? Então, ele vai manter a potência daquela string. Sobre colocar mais módulos, tá? Para numa mesma string, basicamente o que acontece? Quando você não tem otimizadores, geralmente a tensão de máxima potência, ela é uma tensão menor do que a tensão de circuito aberto. Com a tensão de circuito e a gente dimensiona o tamanho da string utilizando a tensão de circuito aberto. Só que a tensão de circuito aberto, durante a operação do sistema fotovoltaico, você nunca vai estar naquela tensão. Aquela tensão vai ocorrer quando você não vai estar gerando energia, tá? Então, o otimizador ele vai abaixar a tensão e aumentar a corrente daquela string, tá? Mantendo a potência. Mas a gente vai ter um webinar específico só para falar disso também, só para falar de otimizador. Eu acho que vale a pena acompanhar também, que a gente vai entrar bastante no detalhe disso. Eu acho que são essas a pergunta. Vanessa? Oi, melhorou? Sim, estou te ouvindo. Eu vou fazer uma última pergunta dessa relação. As demais perguntas foram inúmeras que nós recebemos, nós vamos responder por e-mail. Tá. Vamos entrar em contato com os participantes aqui e vou colocar essa última para a gente poder realizar o nosso quiz e encerrar a nossa sessão. Tá bem? Tá Antes de ótimo. mais nada, só um minutinho, eu vou colocar aqui a última. Em redes fracas, eu poderia fazer a configuração do LVRT e do HVRT para evitar o desligamento do inversor. Sim, na verdade, assim, a planta, né, se você tiver, por exemplo, numa rede, se for uma planta utility scale, se você tiver uma planta centralizada, basicamente, a questão de low voltage, de high voltage, write-through, você vai seguir os procedimentos de rede, do ONS, né, e sim, você vai ter essa configuração, né, de acordo com o grid code do Brasil, tá? Então, é uma coisa que eu não comentei também, mas isso é configurável no inversor, só que quando você vai comissionar ele, você escolhe o país, tal, que você tá, então isso é configurado automaticamente de acordo com o grid code daquele local. É uma coisa. Só que isso seria além de o grande diferencial aqui é que o equipamento ele vai estar contribuindo para a rede fraca, então ele vai estar contribuindo para fazer aquela regulação de tensão, né? Então ele simplesmente não vai se deixar de desligar ou vai se desligar, mas ele vai estar contribuindo para a tensão naquele ponto de conexão. Então é algo que é interessante tanto para o operador, né, de rede, quanto se for geração distribuída, quanto para as próprias distribuidoras também, porque além dele estar mais robusto, ele vai estar contribuindo para fazer esse controle de tensão e estar ajustando a tensão do ponto onde ele está conectado. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a participação de todos aqui na sessão de perguntas e respostas, de perguntas, né, as que não conseguimos responder todas, a gente vai, entrar em contato para poder, passar as devidas respostas aqui. Vamos realizar agora rapidamente o nosso quiz, como a gente combinou, são 10 perguntas múltipla escolha, e teria 5 minutos no máximo, mas é bem rápido de se fazer. A ideia é que nós premiemos o primeiro colocado no score, o primeiro a entregar a pesquisa com maior pontuação, tá bem? Vou soltar aqui o botão. Temos um botão aqui no topo da tela, se vocês puderem já acessar. Vou disponibilizar o link no chat também, caso tenha alguma dificuldade.
Muito bom, pessoal. Vamos lá, então? Atualizando. Oi, estão me ouvindo bem? Que eu estou numa outra tela. Vamos lá. Bom, então, tivemos uma primeira colocada, na verdade, Larissa Hestler, se eu não estou lendo errado. Larissa teve a primeira colocação aqui no score do nosso Google Forms aqui. Larissa, está me ouvindo? Você está no ar ainda? Nós vamos entrar em contato, eu tenho o seu e-mail. E a premiação hoje aqui do nosso quiz é um Smart Band 4 da Huawei, uma pulseira, um relógio smart para práticas esportivas e frequência, acompanhante de frequência cardíaca e coisas do gênero. Tá bem? Então, Larissa, assim que terminar aqui esse webinar, eu vou entrar em contato contigo através do seu e-mail para a gente te dar mais detalhes de como você vai recebê-lo. Tá bem? E por hora, pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Estamos deixando aqui o nosso e-mail, é um contato direto na nossa caixa aqui, para dúvidas, contatos, mais informações, materiais. Algumas pessoas estão perguntando em relação ao material aqui desse webinar. O arquivo do webinar ele vai ser publicado em alguns dias através do YouTube, mas eu vou fazer a divulgação para vocês por e-mail. Tá bem? Mais uma vez, obrigada. Em nome da Huawei, agradeço o tempo de todos, a participação e essa interação incrível que foi aqui através das perguntas recebidas.
Obrigada. Obrigado, pessoal. Espero que vocês acompanhem os próximos aí. Parabéns, Larissa.